Bom, não vou usar 10 minutos não, porque eu acho mais legal a gente conversar do que ficar falando aqui na frente, né? Já falei bastante também no caminho. Então, primeiro eu só queria dizer como é que começa essa história do Rios e Ruas, vou contar essa historinha rapidamente. Eu fiz geografia na USP, no início entrei na universidade no início da década de 90, era uma universidade tardia que eu estava fazendo, um curso tardio. E quando eu entrei na universidade, eu fiz amizade com uma pessoa chamada José Pedro de Paiva Reis. Também se formou em geografia, foi para outras áreas aí, e trabalha com segurança ambiental até hoje. Mas ele me contou uma coisa que me surpreendeu completamente. Ele disse que São Paulo era um lugar cheio de rios. Esse aqui é o município de São Paulo, gente. E esse desenho de rios que vocês estão vendo aqui, esse mapa hidrográfico, é uma simplificação do que existe de rios na cidade. Se você for lá no seu bairro e for olhar direitinho, então você vai achar um monte de outros tracinhos que não estão aqui. Tá? Então isso aqui não é um exagero, isso é uma simplificação. Bom, opa, por favor, essa é a foto mais bonita do... Para mim. Obrigado. E esse cara me falou isso. Quando ele falou assim, São Paulo é uma cidade cheia de rios. Eu falei, não, eu sei, tem o Tietê, tem o Tamanduateí, tem o Pinheiros, tem o Aricanduva, tem o Pirajussara, e já não lembrava mais nenhum. Parei aí, né? Ele falou, não, você não está entendendo, eu estou falando de centenas. Eu falei, não acredito. E aí, nunca mais eu consegui me descolar dessa história. Então, há 25 anos, eu comecei a trabalhar com isso em 93, mais ou menos, 93, 94, e eu nunca mais consegui me descolar dessa história. Mas era uma história que ninguém queria ouvir. Ah, não, tá tudo, os rios estão mortos, não é isso, nada disso, é tudo esgoto hoje, se um dia existiu, não existe mais. Até que em 2010, eu sempre trabalhando com isso, mas quase sempre falando sozinho, minha mãe completamente chateada, né? Porque eu falo, não, o rapaz estudou tanto e tal, e aí ele fica andando atrás de esgoto, abrindo bueiro, né, fica nessa vida, fez a USP, esperava tanto dele. Hoje já a gente aparece de vez em quando na televisão, a Renata faz umas matérias com a gente, minha mãe já tem, obrigado, viu, Renata? Minha mãe já acha que tem alguma coisa aí, ela fala, pô, esse menino serviu para alguma coisa. Mas e aí em 2010... sempre tocando isso por minha conta em universidade, dando curso para professores, sempre professor de geografia, dando curso para formando professores e tal, e tentando vender meu peixe ali. Mas não pegava. Em 2010, eu fui tomar um café numa cafeteria, ali, a gente é da Zona Oeste, né? Estamos do outro lado da cidade. E a gente é lá do Butantã. Eu fui tomar um café com um amigo em Pinheiros, e estava um outro amigo desse amigo. Esse amigo era o Celso Sekiguchi, vou homenagear aqui, tem que falar o nome. E o José Bueno, amigo dele, estava lá tomando um café quando a gente entrou. Ele virou e falou assim, vocês se conhecem? Ah, eu acho que não. O José também falou, não, acho que eu vi você no avatar do Twitter na época, né? Agora já seria Facebook e tal. Mas eu vi você ali, acho que num avatar um dia e tal. Tal, não, a gente não se conhece. Esse amigo falou assim, olha, eu acho que vocês têm que conversar. Ele conhecia o que o José Bueno fazia e conhecia o que eu fazia. Acho que vocês têm que conversar e foi embora. Largou nós dois na cafeteria. Num primeiro momento eu achei que ele estava tentando arrumar um encontro, uma coisa assim, fiquei meio pé atrás e tal. Falei, né? Mas não era. Esse cara teve realmente uma visão, sou muito agradecido a ele. Ele teve uma visão incrível. Ele conseguiu perceber que tinha sinergia entre o que o José Bueno fazia e o que eu fazia. Aí o José Bueno virou para mim e falou assim, mas o que você faz? Eu trabalho com os rios ocultos da cidade de São Paulo. O José Bueno também é arquiteto e urbanista da FAO, que nem o FEFA. Eu falei, como assim os rios da cidade? Você trabalha com Pinheiros, Tamanduateí, a mesma coisa, né? Eu falei, não. Tem centenas de rios na cidade e tal. Ele falou, acredito nisso e tal. E o José Bueno é um cara... trabalha com muita coisa, com educação, trabalha com... Ele trabalha com Aikido, é mestre de Aikido,
trabalha com coaching para empresas de liderança, etc. Várias coisas. O negócio dele é ação. Eu falo, não, cara, esse negócio de ficar falando tem que ir pra rua. Eu quero que você me leve para ver. Onde que tem um rio bacana desse que eu quero ver? Aí eu falei, pô, eu falo para todo mundo que não tem lugar em São Paulo que você esteja, qualquer lugar, que você está a mais de 300 metros, 10 minutos de caminhada de um rio. Então vamos fazer o seguinte, a gente sai da onde você quiser. E aí a gente saiu, marcou, isso foi em maio de 2010 e só em novembro de 2010 a gente conseguiu marcar isso. E saímos da casa dele. E 150 metros depois a gente encontrou as nascentes de Quiririm. Não deu 300 metros, deu 150. Um rio que não tinha nome, a gente batizou de Quiririm. Rio Silencioso. Que era o nome de uma rua ali. A gente não batizou porque sabia o que queria dizer. A gente deu o nome da rua. Só que depois a gente descobriu que o nome da rua era Rio Silencioso. Muito legal. E aí começou esse trabalho. O trabalho de pegar tudo que eu estudei, tudo que eu sabia e que continuei aprendendo, tem muita coisa para aprender a vida toda, e pôr na rua, levar para as pessoas, sair da universidade, sair da escola, sair desse âmbito e vir para cá, para onde a gente foi, para o asfalto. Vim para o Sesc, vim para o lago, vim para a mata, vim para as comunidades e para trabalhar com essa história. Bom, isso é Rios e Ruas, tá? Acho que eu ocupei até mais. Obrigado. Quase, boa tarde, tudo bem? Bom, eu entrei nessa história, colei aqui com o Luiz e o Bueno, na história do Rios e Ruas, logo que eles começaram. Quer dizer, porque o Luiz e o tinha um filho na mesma escola que eu, na mesma turma, e a gente foi ficando amigo, e quando aconteceu essa história, ele falou, cara, eu preciso te levar no lugar. Que era do lado, por acaso, do lado da escola, e o Rio Quiririm passa dentro da escola, na escola Amorim Lima, ali na Corifeu do Azevedo Marques, ali, indo para Osasco. E aí eu, putz, a primeira coisa eu falei, nossa, cara, não é possível. Você sentava num lugar, num barranco, um charco, um lugar onde as pessoas jogam entulho. É muito curioso, porque os rios que a gente passou é um lugar de destino de entulho, destino de esgoto. E ali não era diferente. Só que ali era uma nascente. Aí você sentava e você começava a ouvir o rio correr. E essa história me pegou de um jeito muito forte. Embora então sempre próximo, sempre acompanhando o que eles faziam e tal. E eu, no meu caminho, como arquiteto, em 2008, eu fui parar para parar numa ONG chamada Peabiru, que trabalha com habitação social. Então eu fui fazer projetos de reorganização de favela, Minha Casa Minha Vida, Crédito Solidário, enfim, que geralmente, dentro dessa cidade, vão acontecer nas periferias. Né? E não era incomum, ou ao contrário, era absolutamente comum, que em todos esses lugares nós estávamos à beira de rio. Que, se você for pensar na ocupação da cidade, são os últimos lugares a serem ocupados. Foram os lugares que foram deixados. Você vai ocupando os lugares mais altos. E, só que na dinâmica dessa cidade, do crescimento dessa cidade, na hora que você tem um boom de crescimento da cidade, um boom de imigração, isso entre década de 70, década de 80, né? A cidade vai se formando ao longo desses rios. E, por falta de estrutura, por falta de planejamento, por falta de qualquer coisa, né? Ou de quase tudo, as pessoas se estabelecem ali, fazem as comunidades, fazem os seus barracos, os barracos vão virando casas, e enfim, e o esgoto vai para o rio. Então essa história que a gente vê aqui na Zona Leste, a gente vê em todos os lugares. Em todos os lugares, a história de todos os lugares é o rio sendo o último lugar a ser ocupado. Por quê? Porque ele tem um regime, né, que ele vai estar correndo lá, ele é pequenininho, mas chega na hora da chuva, chega em janeiro, chega em dezembro, chega até março, ele começa a crescer. Cada chuva ele toma um espaço que é dele.
Então, essa história das águas, misturando com essa história que eu tenho, né, como arquiteto, né, de trabalhar em comunidades, de trabalhar com prefeituras, sempre em lugares que estão à beira de rio, áreas de preservação ambiental, seja mesmo de uma área de mananciais, enfim, que é onde áreas muito sensíveis. Então, quer dizer, a questão da conservação, da preservação. Outra história que colou junto, para mim, foi a história de andar de bicicleta. Foi na mesma época, foi tudo junto. E aí, de cara, você fala, meu, tô andando com o Luiz pela rua e fala assim, aqui tem rio, pô, tem bicicleta. Quem anda de bicicleta, cara, para trabalhar, né? Quando você vai fazer uma coisa mais rápida, você sobe, desce e tal. Mas se você vai para algum lugar, você vai no suave. Se você vai no suave, você vai no rio. O rio vai devagarzinho, ele faz curva, ele vira para cá. Mas você tá de bike, você fala, vou dar uma volta aqui. Não, eu ando mais 2, 3 km para cá, mas eu não pego aquela subida. Eu preciso chegar em casa, vou chegar bem, não posso chegar suadão, né? Vou fazer vou chegar num lugar. Então, quer dizer, a história do rio e bicicleta, para quem anda, tá colada. Então isso é uma outra história que... Né, e eu comecei a andar de bike também nesse momento. Voltei a andar de bike, né? Quando era até os 14, 15 anos, eu morava ali perto da Avenida Sumaré. E que a gente passou. E aí eu lembrei, hoje eu estava com o Luiz e com o Fernando, a gente vindo para cá. Falei, cara, o primeiro trabalho, eu entrei na faculdade com 19 anos. O primeiro trabalho que eu fiz foi sobre uma casinha que tinha na esquina da minha rua com a Avenida Sumaré. E era na época onde estava abrindo a Avenida Sumaré, que é a Paulo VI, que vai dar ali na Avenida Brasil. E aqui tinha um morro gigante, onde tem a estação de metrô hoje, né, a estação Sumaré, e aquele morro foi cortado para passar a avenida. E aí tinha uma casa que ficava 2, 3 metros para baixo da Avenida Sumaré. Falei, cara, o que é isso? Ela era a memória do rio, que está lá, mas que ela está no nível do rio. Tá lá. Hoje já não está mais, aterraram o terreno. Quer dizer, mas é essa história de que o rio vai trazendo também a memória da cidade. Quando você para lá, aqui é o rio Saracura. Aqui o pessoal fala, eu tomei banho. Aqui na pedalando, alguém já me contou, não. Rio Itaquera, que a mãe tomava banho no Rio Itaquera. Rio de 1,5 metro de água cristalina. É isso, quer dizer, o rio ele é uma conexão muito potente para contar a história, para a gente saber de quem veio, quem morava. Então, eu acho que ele traz uma costura muito legal de tudo que é bacana na cidade. Das memórias. E outra, né, quer dizer, a coisa mais doida, os rios eles vão sendo enterrados e aí você fala, pô, mas você nem sabe que tem rio e você não sabe nem nome de rio. Quer dizer, então, ao resgatar um rio, você está resgatando o nome do rio. E quantos rios não tem nome indígena? Quantos? Mas aí você fala, não tem nada a ver, o índio está no rio, está aqui nessa cidade. A gente quer dizer, o que é índio? Quem é o índio? Quer dizer, pensando, né, é muito maluco como essa história. Para mim, trouxe uma conexão total com a vida urbana, com as outras pessoas, poder conhecer pessoas. Você vai conhecer pessoas aonde? Na beira d'água. Então você tira a roupa, ninguém sabe quem é quem, de onde veio, o nome, se tem dinheiro, não tem dinheiro, mora onde. Está todo mundo bem. Então essa história, por isso, pedalando é isso, brincando de rio, andando em volta do rio, falando de rio, estudando o rio. Né? Eu me sinto bem, eu me sinto mais próximo das pessoas. E é isso que me interessa para estar aqui, né? Estar na cidade, estar vivendo, e, sei lá, para onde vai, esse rio vai me levar, e aí, sei lá para onde vai. Eu vou. Vou passar na frente do Serginho porque eu quero pegar teu gancho, porque você pegou a minha palavra. Quando eu também sou arquiteto, eu estudei no Mackenzie. E quando eu estava estudando no Mackenzie, eu dei de presente o carro para o meu irmão e só comecei a andar de bicicleta na cidade. E os arquitetos da minha idade, eu sou formada em 77, a gente era doutrinado a desenhar cidades para pessoas que tinham cabeça, tronco e rodas motorizadas. Que é uma linha do Oscar Niemeyer, linha do Lúcio Costa, uma coisa muito desenvolvimentista que eu já olhei aquilo, não gostei, mas eu não podia contestar. A minha maior contestação era andar de bicicleta e quando eu era moleque, eu estou falando isso nos anos 70, né? A grande diversão justamente para mim era pegar
as trilhas urbanas ao longo dos córregos, dos rios, das águas da cidade. E, para a minha indignação, eu não consegui ultrapassar os obstáculos eram justamente as pontes, eram justamente aquelas coisas que eram feitas para conectar quem estivesse de carro. Então ali nasceu uma certa indignação que me tornou o que eu sou hoje. Eu passei a ser uma cicloativista. E naquele começo de cicloativismo, a gente conseguiu duas grandes, importantíssimas leis, que se tivessem sido cumpridas, nós teríamos uma malha cicloviária exatamente igual a essa. Porque a cidade, em 1990, ela estava asfaltando todos os córregos, todos os rios. Foi um grande desenvolvimentista, bem focado em cima da expansão do carro na cidade. E nós aprovamos em 1990 duas leis, que é 10.907 e 10.908, da autoria de Walter Feldman, que diz que todas as novas avenidas, todos os novos viadutos, todas as reformas de avenidas, todas as reformas de viadutos obrigatoriamente teriam que ter ciclovia. Jacopêssego, Aricanduva, a Roberto Marinho, todas essas são avenidas que, pela lei que a gente aprovou naquela época, deveriam ter ciclovia. E de lá para cá, o que aconteceu? Foram asfaltados todos os rios da cidade, que é justamente o caminho das águas gostosas, aquele caminho da linha de desejo. Hoje, eu sempre falo, cidade de São Paulo, o pessoal pensa nos morros. Mas se eu pudesse andar pelas linhas desses rios, eu te garanto que qualquer circuito que eu for desenhar, eu não vou andar mais do que 50 metros de subida, só no finalzinho, ou numa descida para chegar nas conexões dos rios. E a primeira vez que eu saquei isso, tem o Sesc que tem crédito disso, naquele filme que eu não vou me lembrar o nome, um filme que da escola de cinema do Sesc saiu, como é que chama aquele filme? Entre Rios. Vocês já assistiram esse filme? Esse é um filme do Senac, desculpa afora aí. Mas são irmãos, mas são diferentes. O Senac, na escola de Senac, dois moleques que hoje estão cineastas, eles fizeram um filme chamado Entre Rios. Dá uma olhada no YouTube, acho bem interessante vocês olharem, porque ele conta a história que o Luiz e o Fefa estão falando, mas na prática. E é interessante porque eles buscam, através do microfone, por onde estão passando as águas dos rios enterrados. Então você imagina, se naquela época nós já tínhamos consciência, a gente conseguiu batalhar as leis essas, que são replicadas para o estado de São Paulo, acho que é de 1905, de 1998, do mesmo cara do Walter Feldman, que diz que todas as estruturas de estrada tinham que ter ciclovias. É piada, né? Um ano atrás a gente estava tomando bomba na estrada porque não podia pedalar. E é interessante, eu acabei de fazer um filme que pega um paralelo em relação a isso, chama-se Elo Perdido, que são 7 casos de resiliência do uso da bicicleta aqui no Brasil. E o primeiro caso que eu mostro é da Balsa de Santos, onde você vê 8.000 ciclistas passando todo dia, que é um efeito colateral dessa lei, porque eles obedecem ao fato de que na balsa eles não podem cobrar pedágio. Então, por ser uma balsa gratuita, o trabalhador ele pedala 5 km, vai para a balsa e volta mais 5 km, fazendo com que isso ele tenha saúde, economia, e ele deixa de pagar um barquinho por R$1,50 ida e volta, que ele estaria gastando R$3 por dia. Quer dizer, para economizar, ele ainda ganha saúde e está se beneficiando de uma lei que, se tivesse sido cumprida, nós teríamos todo o estado de São Paulo ligado e conectado por cicloestradas. Bom, eu quero falar disso. Teve uma época que eu militei muito, depois chegou uma época que eu entrei na ESPN e eu meio que dei uma desencanada da militância, porque as coisas você coloca tempo e a coisa não desanda. E para não desanimar, eu peguei e investi meu tempo para viajar o mundo afora. Então, por que eu estou falando isso? Porque em um dos lugares, você vai para a Europa, tudo lindo, maravilhoso. Agora você imagina o que é País Baixo, Holanda e Bélgica, são países chamados Países Baixos. O que é esse país? É o país onde toda a água do continente vai para lá, né? Porque eles estão abaixo, seria um ralo, e é um país que não tem um cheiro de esgoto, totalmente tratado, mas na Idade Média aquilo era uma cloaca. Então você vê como é que existe, e eles têm todos os córregos, todos os canais, tudo aberto, tudo, pra você ter uma ideia, eles, sabe aquele moinho da Holanda que a gente ouve, que vê, aquele símbolo? Aquele nada mais é do que uma bomba, né? Era uma bomba para ficar drenando a água, porque eles estavam mais baixo de toda a Europa. Então toda a água servida da Europa vai para lá.
Então é um continente que teve que ter a moralização de cuidar das suas águas e limpar. Agora, eu fui lá para fora ver isso. Agora eu fiquei muito boquiaberta. Quantos habitantes tem aqui em Itaquera, hein? 500 e poucos mil. 500 e poucos mil. Ótimo, é uma cidade. Eu acabei de voltar de uma cidade chamada Rio Branco, a capital do Acre. E que o lema do Acre é: o Acre existe. O brasileiro tem uma tendência a nem se lembrar que a gente tem um estado do Acre. Rio Branco é uma cidade que tem 380 mil habitantes e 120 quilômetros de estruturas fluviárias, e eles têm um parque linear, um rio recuperado de 8 quilômetros que passa por toda a cidade. Eles estão preservando aquilo de uma maneira, e aquilo, neste momento, os gestores entendem que agora eles vão começar a revitalizar economicamente para que exista toda uma cadeia econômica, porque para recuperar, isso tudo está acontecendo nos fundos das casas, que foram eventualmente desapropriadas, abertas e totalmente lindo. E não precisa ter nenhum pirulito para que as motocicletas não entrem. Porque a consciência daquele cidadão que está há 20 anos sendo ensinado de que mobilidade ativa em bicicleta é para todos, é para ser respeitada, então não precisa nem ter pirulito para poder as motocicletas não entrarem, porque as pessoas se apropriaram daquilo. E mais incrível, eu estou falando de uma cidade do Brasil, eu não vi uma garrafa PET. Eu recomendo vocês irem lá ver isso daí. E olha só o nome, chama-se Parque da Maternidade. Olha que lindo, 8 quilômetros de um rio que corta a cidade inteira. Na verdade são mais do que um rio, eles se juntam e chegam no centro. E é um parque linear com uma tremenda estrutura cicloviária que não precisa dizer motos não entrem, ninguém entra, dá para entrar carro se quiser, também não entra. E que hoje está para o fundo das casas, e que o projeto é fazer com que aquilo seja para frente e que as pessoas se apropriem daquilo para fazer uma vivência de comércio aqui no Brasil. Então é isso que eu queria dizer, que nós estamos batalhando há muito tempo, a gente faz leis que não são sequer conhecidas, não são respeitadas, estão lá promulgadas, tudo. Tive lá no dia que o prefeito assinou, não vou nem dizer o nome do prefeito porque ele não merece, ele rima com UF, né? E ele foi lá e assinou na frente de todo mundo, e nada, era só para papagaiada, né? O mesmo prefeito que roubou as árvores do Parque do Carmo, que eram para não ser exóticas, era para ser uma tremenda de uma floresta atlântica, e que ele tirou esse dinheiro e botou árvore de crescimento rápido. E é isso aí, também queria agradecer o fato de que eu estou aqui. Deixa eu dar uma olhadinha para ver se não esqueci nada, porque eu estou falando sem estar com... blá, blá, blá. É isso aí mesmo, falei tudo. Então, é isso aí, muito obrigada. Pessoal, primeiramente quero agradecer ao SESC, a Renata, o pessoal dos Rios, e dizer que o trabalho de vocês é muito importante. Continue. A gente não tem ideia do que é ser isso aí, a importância que faz. A gente sabe usufruir, isso a gente sabe. Levanta a mão, quem não sai para pedalar e desce no rio para dar um mergulho. Todo mundo. Não tem como a gente usufruir, reclamar, a gente faz isso. Mas ter essa conscientização é importante. E a gente não consegue fazer sozinho. E vocês estão de parabéns com isso, tá? Cara, a Renata falou tudo, eu não sei nem o que eu falo mais aqui. Posso falar um pouco do grupo, que começou há 4 anos atrás, né, com um objetivo totalmente diferente. Era só para um lazer mesmo, uma brincadeira. A gente antigamente era xingado na rua, hoje mesmo você viu que a gente saiu para pedalar com a galera, o carro está respeitando mais, está cumprimentando, né, e isso é uma conquista. Aqui na nossa região é realmente uma conquista. E eu só tenho a agradecer com isso aí, com o pessoal que está sempre apoiando. A gente aproveita a massa que a gente tem para fazer coisas boas no dia a dia, como doação de sangue, como doação de alimento, arrecadação de alimento. É muito importante isso, e eu queria muito que o pessoal se conscientizasse cada dia mais sobre isso. Né? Dar um pouco de valor ao trabalho de cada formiguinha que faz isso aí, né? Que a gente não tem ideia do que é o dia a dia, mas eu mesmo estou desde ontem sem dormir, né? Com a preocupação, com o estresse, cara, é complicado, mas eu tenho aqui a agradecer que sempre tem o pessoal a apoiar, né? Sou muito grato a isso, grato à minha mulher, que está sempre ajudando, colaborando, ao pessoal do grupo aí,
Obrigado mesmo, de coração, gente. Mais uma vez agradecer ao Sesc, a Renata, que está sempre ajudando aí quando a gente precisa de qualquer coisa, ela nunca fala não, o coração é enorme. Obrigado, tá bom? E, gente, o que precisar aí do Piedade de Itaquera, estamos à disposição, tá bom? Obrigado. Bom, obrigado de novo pela presença, pela fala de todo mundo. A gente vai passar a palavra para vocês. Eu queria só rapidinho, já que eu estou aqui como mediador, tentar deixar mais claro do que vocês já falaram, por que a gente está propondo essa conversa aqui hoje. Né? A gente está no evento aqui, o Primaveras Periféricas, que está propondo essa reflexão sobre as águas. Né? Então, a gente está querendo que as pessoas pensem e se reflitam na superfície da água também. Como acho que já ficou bem claro aqui, a ação do ciclista na cidade, e aí eu digo ação, e não só a presença, porque o ciclista está o tempo inteiro resistindo ali. E a ação das águas na cidade, porque ela também está o tempo inteiro tentando sobreviver bem, ela tem tudo a ver. Né? Eu fui tentando destacar coisas que apareceram na fala do Luiz e do Fefa, e que depois foram se refletindo na fala da Renata e do Sérgio também, até durante o passeio. E é engraçado porque a Renata falou que a cidade foi feita para pessoas de carro. Né? Ela foi feita para pessoas, né? Para pessoas que tenham e usem carro. Seja carro particular, seja um ônibus, enfim, mas pessoas motorizadas. Né? E nesse contexto, hoje talvez esteja mudando um pouquinho, mas nesse contexto, o pedestre e o ciclista, eles são às vezes até um problema. Né? Eu imagino urbanistas pensando ali a Brasília, e de repente eles lembram, tem gente que anda a pé, né? E agora? Tem que pôr calçada? Ou vai ter gente de bicicleta? Não vai ter nada de bicicleta, imagina, é tudo muito longe. Enfim, é um problema, né? Na cabeça dessa pessoa. E é igual uma cidade que é feita para o asfalto. Quando a cidade é feita para o asfalto porque precisa de carro, ou para o cimento, a água é um problema. Eu preciso tirar a água dali, eu preciso fazer com que ela corra o mais rápido possível e saia daqui, porque ela está atrapalhando o meu assentamento, a minha fundação, a minha obra. Então, do mesmo jeito que o pedestre e o ciclista não são pensados como um recurso da cidade ou como uma presença constante que não dá para tirar ela de lá, a água também não dá para tirar ela de lá. O rio não sumiu, ele está enterrado, mas ele está ali, existe, ele corre, ele continua presente. Da mesma maneira, quando o pedestre ou o ciclista está na cidade, ele está em todo lugar. Por mais que você tente se livrar dele, você não vai conseguir. Né? Hoje a gente mostrou bem isso lá, inclusive. Né? E a água é a mesma coisa. Por mais que a gente aterre, que a gente encane, que a gente canalize, ela vai permanecer ali. A Renata falou uma coisa muito legal, que é a linha de desejo. Né? Que isso aparece quando a gente está tentando marcar, às vezes, um caminho. A gente faz o caminho aqui e aqui, e a gente começa a ver que a grama fica toda marcada aqui porque a pessoa não quer andar para cá e para cá, ela quer passar na grama, ela quer andar ali, é o caminho do desejo da pessoa. Né? E acho que de bike isso é o que a gente faz o tempo inteiro. Né? A gente está o tempo inteiro andando pela cidade, às vezes num lugar mais seguro, mas muitas vezes num lugar que a gente se sente bem, que a gente quer passar. Né? E a água, como o Fefa falou, faz exatamente a mesma coisa, ela sempre vai seguir o caminho suave, ela não vai querer correr mais rápido do que precisa, ela sempre vai seguindo o terreno, seguindo os declives, seguindo o caminho natural, e isso tem tudo a ver com o que o ciclista e o pedestre também. Eu estou ligando muito o ciclista e o pedestre porque acho que são realidades muito parecidas, né? Porque eles fazem o tempo inteiro também. E aí o Fefa falou uma coisa, que ele falou que o rio é destino, né? Mas ele falou que é destino de lixo, de entulho e de esgoto. Mas não é muito destino de gente, né? As pessoas não querem ir para o rio. E então, imagino que o que o Rio Ruas faz é um desafio também por causa disso, porque as pessoas não se ligam que é legal ir para o rio, a não ser que seja aquele rio que já é uma atração turística, uma cachoeira. Aí o pessoal quer ir para o rio. O lago do Sesc, a piscina do Sesc. Aí todo mundo quer água perto, né? E acho que o grande trabalho talvez seja esse, né? Fazer com que o rio seja assim destino, mas seja destino de gente. Né? As pessoas que estão morando no rio, elas com certeza não queriam estar morando na beira do rio. Se elas tivessem oportunidade, assim que tiverem, elas vão sair daquela realidade porque é difícil. Então, se o rio fosse um destino de gente, elas iam querer estar próximas, não iam querer construir suas casas de costas para o rio, elas iam querer construir de frente para o rio.
E só para acabar, também a gente hoje sentiu uma coisa que eu sinto bastante quando eu venho trabalhar às vezes quando eu de bicicleta, eu venho ali da região do Tatuapé, pertinho, mas eu brincando com os ônibus e ali na Aricanduva também. Eu acho que todo mundo aqui que passeia de bicicleta ou que anda no seu dia a dia de bicicleta, usa bicicleta, sente isso, porque não é fácil andar de bike em São Paulo, é uma ação ativista mesmo. Mas hoje a gente, estando num grupo, foi tudo tranquilo, a gente não precisou forçar nenhuma passagem, todo mundo respeitou. Os carros não vão entrar no meio do grupo de bike, não tem por que fazer isso, as pessoas acham legal. E acho que isso tem muito a ver com o rio também. Porque acho que quando é aquele riozinho, aquele filete de água, aquele riozinho pequeno, aquele corguinho que passa ali, é muito mais fácil você canalizar, fechar, tapar, pronto, acabou por ano. É muito difícil para esse riozinho se manter e se fazer presente e se segurar aqui naquele lugar, né? Da mesma maneira que para um ciclista sozinho é difícil ele se manter, né? Agora hoje a gente foi uma enchente aqui na cidade, né? Hoje a gente fez o caminho de bike, mas a gente foi exatamente o que acontece quando o rio enche. O rio se faz presente, né? Aquele corguinho, aquele filetezinho de água, quando enche muito, ele mostra que ele está vivo e que ele está presente, porque ele reaparece. Então acho que hoje a gente pode sentir um pouquinho o que é essa realidade do rio, né? O caminho que talvez um ciclista tivesse mais dificuldade para fazer, hoje a gente fez em enchente. A gente fez em cardume. Então a gente sentiu o que é ser água na cidade um pouquinho também. Acho que é isso, eu tento aí puxar um pouquinho a fala de vocês. Fala, Senhor. Só uma coisinha importante, o Thiago chegou aí, eu lembrei, a gente está com um projeto em andamento também com a subprefeitura regional, de estar pelas trilhas daqui da região de Itaquera. Tem um projeto bem bacana do Thiago, com o pessoal do Agrobikes. E eu estou convidando eles para estar vindo para o Pedal Itaquera, abraçando essa causa junto com eles, que é bem bacana. E vai dar certo, viu, Thiago? Agora, se Deus quiser, aí com o Sesc junto, com o pessoal tudo envolvido, é bem bacana, gente. É uma coisa muito bacana, que não tem aqui na nossa região. E tem no Parque do Carmo, tem a reserva, conscientização do meio ambiente, fazer deles virar um escoteiro de bike, protetores da região, um Capitão Planeta, né? Tipo isso, é bem bacana. Mas a gente ainda está mastigando a ideia e se Deus quiser vai dar certo. Tá bom? Obrigado. Parabéns pela iniciativa. Gente, então agora a gente quer escutar vocês também. Alguém tem alguma pergunta, quer aproveitar, quer ter algum comentário, quer falar sobre o passeio de hoje, como que foi? Eu tenho uma pergunta. Um minutinho, a gente vai levar o microfone aqui. Agora a resposta está aqui. Boa tarde, primeiramente. Meu nome é Adriano. Você estava falando sobre rios, né? Sobre essa preocupação em recuperar o rio, né? Teve uma matéria um tempo atrás, acho que foi na Globo, foi no jornal, que eles estavam vendo os rios do Japão, que eles recuperaram, tiraram, né? Canalizaram. Coreia? Isso. E passou aquilo. Eu nunca tinha visto, nem sabia também que era possível. Eu acho que foi até um modelo que eles foram buscar, para implantar aqui em São Paulo, não sei. Aí queria ouvir mais de vocês sobre isso daí também, sobre a recuperação. Porque a gente veio vendo que não tem mais recuperação do jeito que tá, né? Saiu da nascente, acabou o rio. Aí eu queria saber de vocês, solução, alguma precaução, que a gente sempre está na trilha andando, que a gente pode estar fazendo também para estar ajudando. A gente já não joga lixo, sempre está avisando o pessoal, né? Mas mais que isso ainda, poder fazer a mais. Porque a gente sempre está procurando não é só fazer o que acho que assim que é o necessário, é sempre fazer além do necessário, né? Também um mutirão, algum tipo de solução, né? Aí os especialistas aí para dar uma luz pra gente. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Bom, começando com, ficou famosa essa história de Seul, né? Porque era um rio no centro da cidade que já estava há muito tempo numa galeria, tapado, e em cima dele tinha um minhocão, um elevado para automóveis, tipo o minhocão aqui de São Paulo, né? A ligação leste-oeste, né? E o minhocão foi desmontado antes, depois o rio aberto. Foi muito maluco, porque
o que a gente pode aproveitar, mas eles têm o modelo deles, a maneira deles verem o rio virou um parque, a água é aquecida no inverno para não congelar, tiveram que fazer um monte de coisa lá. Bom, tudo bem, é o jeito deles fazerem, mas o que é muito importante de a gente aprender com aquilo é o seguinte, não foi fácil. Primeiro o prefeito foi, assim, os caras queriam matar ele, matar de verdade, assim, mandar os comerciantes, né? O pessoal dos carros também, né? Então ele vai acabar com a cidade, vai acabar com o trânsito, vai acabar com tudo. E aí ficou muito tempo também ali em obra, então os comerciantes, como disse a Renata e tal. Então teve uma série de problemas, né? O cara ameaçado de morte e tal. Bom, ele virou presidente, né? Depois de feita a obra. Então, quer dizer, virou um pouquinho, deve ser que o pessoal mudou de ideia, né? Porque o cara virou presidente do país, o prefeito que era tão complicado ali a coisa para ele. Isso acontece em vários lugares, tem um lugar em Nova York, uma cidadezinha, assim, da grande Nova York, né? Como se fosse aqui Mauá e tal, chama Yonkers. E lá tinha um rio chamado Sawmill, que estava embaixo também, no centro da cidade, embaixo de um estacionamento. Era um estacionamento, sempre o carro, né? Sempre essa coisa do carro tá junto, né? Com o rio desaparecendo. E a mesma coisa, ali uma grande luta primeiro o pessoal ligado ao ambiente. É sempre o primeiro pessoal, mas você precisa de todo mundo, você precisa das construtoras, você precisa dos engenheiros, você precisa dos gestores, você precisa de todo mundo fazer uma coisa dessa. Bom, no final abriram, estou falando de Nova York, quer dizer, assim, é o templo do carro, o templo né, desse modelo que a gente tem em São Paulo, né, de vias, de automóvel, etc. E a mesma coisa, problema, teve uma hora que os comerciantes pararam de apoiar e etc, mas era uma cidade que estava morrendo. Por quê? Porque era uma cidade, desculpa, de serrarias, era uma cidade que cuidava dessa parte de cortar floresta, de madeira. E aí parou de cortar, porque não podia mais cortar e etc. E a cidade foi morrendo. E hoje a cidade foi recuperada com 800 metros de rio. 800. Abriu esse rio no centro da cidade, a cidade virou, todo mundo quer ver, ela está na grande Nova York, de trem a 20 minutos, 30 minutos de Nova York, as pessoas vão lá para ver e recuperou tudo, os comerciantes estão super felizes, etc. Além disso, tinha desaparecido uma enguia, um peixe, que eu não entendo muito, sou biólogo, não sou nada, então não me crucifique. Mas parece uma enguia, assim, é um peixe, mas parece uma enguia. Tinha desaparecido dos lagos no norte. E aí, ali o riozinho caía direto naquele rio de Nova York mesmo. Então, com a ligação com o rio aberto novamente, eles fizeram uma escadinha de peixes. E reapareceu a espécie nos lagos. Quer dizer, uma coisa incrível. A gente fala muito isso lá longe, né? Lá longe, está longe isso. Rios e Ruas está brigando faz tempo para a gente ter um exemplo na cidade de São Paulo. Abriu o Iquiririm, abriu, né? Uma coisa assim para a gente poder ir ver e falar, ó, é possível, não é impossível. Não é assim, ó, a gente olha e fala assim, não dá mais. Não, dá. Em alguns lugares até de uma maneira razoavelmente fácil, uma razoavelmente barata. E todo mundo gosta desse barulho, né? Vamos ouvir, ó. Eu não gosto de ir lá no lago, ouvir aquele barulhinho dos peixes lá cuspindo água e tal, né? A gente compra fontezinha de Feng Shui, cara. Põe no apartamento para ficar ouvindo o barulhinho da água. Vocês sabem qual é o vídeo mais visto no YouTube? Vocês sabem, não? Vocês conhecem? O vídeo mais ouvido no YouTube, os vídeos mais ouvidos, não é o Justin Bieber e tal, que é muito. Barulho de vento e barulho de água. Dá uma pesquisada aí e olhem o número. É completamente absurdo. As pessoas põem no YouTube para ficar ouvindo, para dormir, para conseguir dormir, relaxar, estudar e etc. E tal. Então a gente tem, só para terminar, um exemplo em São Paulo. Está no Jardim Botânico. O Rio Pirarugaua. O Rio Pirarugaua ficou 70, nós fomos juntos lá, né? No 7 de setembro. No 7 de setembro.
E o Sesc também que levou a gente, o Sesc Ipiranga. E esse rio ficou 70 anos coberto, dentro do Jardim Botânico. É um dos rios, é uma das nascentes do rio Ipiranga, aquele do Rio Nacional, é importante, né, gente? Então, o rio Ipiranga é uma coisa que a gente tinha aqui, vai vir aí os 200 anos de independência, a gente tinha que limpar esse rio, tinha que ser uma coisa legal. Vamos lá ver o Pirarugal, tá aberto, levou 1 ano e custou 1 milhão. Custou 400 metros de ciclovia, é o preço que eles fazem, essas loucuras, né? Custou 1 milhão, levou 1 ano para abrir. E sabe de uma coisa? Não é a questão do dinheiro, porque esse é um dinheiro bem aplicado. Esse é um dinheiro que levanta a nossa autoestima, mostra que pode fazer e etc. Mas se o problema fosse o dinheiro, estava pago. Quando reabriu, ficou 1 ano fechado, 2007, deu problema na galeria, por isso que abriu o rio, hein, gente? Deu problema na galeria, afundou, os caras ficaram, vamos consertar. O rio saiu pra fora. É, o rio não quis ficar lá dentro. É. Problema na galeria para quem estava fora, né? Para o rio tinha resolvido o problema, né? Aí você fala, pô, vamos refazer a galeria. Alguém teve a ideia de falar assim, não, vamos abrir, fazer um jardim, vamos fazer um negócio. Fizeram isso. Levou 1 ano. Quando reabriu, quintuplicou a visita ao Jardim Botânico. Hoje é 11 vezes mais, 8 vezes ou 11 vezes mais. Ou seja, se o problema fosse dinheiro, estava pago faz tempo a obra, né? Então, tem isso em mente, gente, porque tira da cabeça que não é possível, é o contrário. Vai ser feito. Nós vamos limpar o Tietê. Nós vamos, tenho certeza absoluta. Quando alguém pergunta assim, você acha que... Eu não acho nada, vai limpar. Porque é necessário, é sobrevivência. Agora, depende de quanto tempo a gente ainda quer gastar dinheiro à toa, sofrer, etc. Quando eu estava fundando os Night Bikes, isso daí foi em 88, 89, a Eldorado, a Rádio Eldorado era uma rádio muito focada em cima de ambientalismo e o Fleury, que era o nosso... Eu só falo porque ele já morreu. Ele pegou um dinheiro grande dos alemães para limpar o rio. E nós fizemos uma ação enorme. E eu me lembro de falar na rádio assim, olha, quando eu tiver uns 60 anos, eu vou ver esse rio limpo. A minha neta vai poder ver esse rio limpo. Olha como eu era bobinha. Quer dizer, vai o rio, vai, mas eu não vou estar vivo, infelizmente. Dá um exemplo daquele córrego da Coruja. Conta essa história. É um córrego ali é divisa de Vila Madalena e Vila Beatriz, Pinheiros. Mas é a divisa entre o bairro de Vila Madalena e Vila Beatriz. Ali é todo o nome das filhas, né, do cara aqui e da mulher. É Vila Ida, Vila Beatriz, era toda a família do português na época que fez o condomínio lá, dividiu as terras. E esse rio, ele tem uma nascente ali perto, para quem conhece, a Avenida Heitor Penteado. Nasce ali e desce pela Avenida das Corujas, canalizado. Quando ele chega na Praça das Corujas, ele está aberto. Ele ficou aberto bastante, tinha uma comunidade ali, uma época, tinha um cara que criava cavalos, resistiu, fazendinho, resistiu bastante tempo ali. Aí fizeram uma praça. Na época que fizeram a praça, fizeram só um canal, mas deixaram o rio aberto dentro da praça, o que já é uma grande coisa. Muito legal. Mas quando mais pra frente um pouco, quiseram fazer uma reforma na praça. Quando foram fazer a reforma na praça, vários moradores ali eram da USP, pessoal professor, e tinha inclusive o diretor do IPT na época, morava ali. Agora esqueci o nome dele, mas tudo bem. E Fernando Landgraf. Sou obrigado, Fernando. Seu xará, né? E eles resolveram também interferir, dar sugestões para a prefeitura. Então eles fizeram um projetaço para aquela praça e entregaram para a prefeitura, ó, tá de graça aqui, fizemos de graça para vocês o projeto. A prefeitura não aceitou tudo, mas aceitou boa parte. Então fizeram circular a água da chuva pela superfície, diminuir a velocidade da água da chuva com biovaletas, melhorar a qualidade da água que chegava no rio. E também passou pelo córrego limpo da prefeitura, com a Sabesp na época e tal. Ali tem uma
Depois de um tempo, os hortelões urbanos, aí falando também dessa história, eles resolveram fazer uma horta ali naquela praça. E aí implantaram a Horta das Corujas. A Horta das Corujas é regada pela água do Corujas. Foram feitas várias cacimbas no terreno. Cacimbas são armadilhas de água. Como tinha bastante nascente, a água circulava pelo terreno. Você enterra uma bombona dessas de plástico, 200 litros, toda furada. Você enterra lá, a água que circula no terreno, ela prefere pular para dentro da bombona, porque está vazio lá, né? É mais fácil, né? Aí ela enche de água aquilo. Eles analisaram a água podia ser usada para irrigação. Estou falando de Pinheiros, gente. De Pinheiros. Tudo urbanizado, tudo cheio de casa e etc. Em seguida, veio a pressão pelo Parque Linear. Então tem mais um trecho na frente, que era um terreno baldio, fundo de casas, caía esgoto lá e tal. Os caras pararam de jogar esgoto e fizeram mais um parque linear. Hoje você passa, eu gosto de passar ali porque você corta caminho de bicicleta, né? Sempre pelo rio, né? Você corta por ali, que é uma subida enorme, você tem que fazer ou para um lado ou para o outro, pegar a contramão. Não, por ali você passa pelo rio, você consegue passar. Então é outro exemplo que você lembrou. Deixa eu comentar uma coisa da tua pergunta, que você falou, como é que eu posso cuidar? Quer dizer, tem uma coisa que é muito difícil nessa história toda. Não tem modelo. Esquece. Quer dizer, existem modelos. Você olha o negócio, olha, fizeram lá o Mural da Coreia, vou olhar o que aconteceu no Pirarongaba, vou olhar o que aconteceu. Mas é uma configuração. E essa configuração, ela só vai acontecer onde você está, com as pessoas que você está. E aí vocês vão até o Pedal de Itaquera, vai colar com outro turno, o que nós vamos fazer, quem são as pessoas que podem apoiar. É rede, e a rede é igual a essa. É essa a rede. Uma coisa cai na outra. De novo, quer dizer, como é que você vai cuidar do rio? Olha pra ele. Olha pra ele. Pensa, olha pra ele, o que ele quer? Puta, mas aqui tá fazendo um lago e tá juntando. Não importa que não tem lixo, como é que você... eu achei um negócio. Puta, a água quer correr. Se ela empoçar, por exemplo, a gente fez também... Nós somos de lá, né? Zona Oeste. Tem o Parque Chácara da Fonte, que não é um parque ainda, mas está em litígio, Paraná, que é lá no Morro do Querosene. Tem a Festa do Boi, comunidade forte, lá que mantém festas tradicionais da cultura brasileira. E aí, cara, é um lugar que tem uma quantidade de água que nasce. Uma nascente, são 3 nascentes que a gente identificou lá. Você desacredita, deve ser... Se botar 3 bombas d'água é mais. Que sai no bueiro. E a gente não pode hoje entrar no parque, que está em litígio e tal. Só que há uns 3 anos atrás, aquela água encharcou o terreno. Sabe o que aconteceu? Surto de dengue no morro. Água parada. Água limpa, parada. Perfeito. Prato cheio. Os mosquitos fizeram surto de dengue. Bom, gente, precisamos ir lá. O que nós vamos fazer? Vamos fazer essa água correr. Não dava para... Então, quer dizer, proteger a nascente. O que é proteger a nascente? Fazer ela correr, não deixar cair, não deixar assorear. Quer dizer, a água tem que fluir. E como ela vai fluir? Não sei. Olha para ela vai te contar o caminho. Foi por aqui. Se não foi, você fez cagada, ela vai te dizer. Vai lá e volta. Vai lá e faz. A gente fica assim, mas eles têm que fazer. Mas como é que faz? Precisa de um engenheiro, precisa do arquiteto. Não precisa. Vai atrapalhar, eles vão atrapalhar. Digo, eu sou arquiteto, vou atrapalhar. Vai você, vai olhar, mas olha fundo. Vai olhar fundo, com as pessoas que estão ao seu lado, vai ouvir, a gente tem que ouvir. A melhor ideia vem do lugar que você não espera. De repente vai ser da tua filha, de 4 anos. Por que você faz isso? Aí você fala, não, é claro, vem de qualquer lugar, não vem de cima, não vem. Vamos olhar, aqui, no nosso plano. As forças estão aqui. E a gente não tem nenhuma que não esteja. Tem acesso a Renata? Vai na Renata. Tem acesso ao Luiz? Vai no Luiz. Tem acesso ao Gustavo? Vai. É aqui. Entendeu? E aí nós vamos... E vai olhar como é que tem... Essas pessoas não está longe. Está perto. Esse que eu acho que é o gancho, assim, pra gente poder falar, esse aqui eu estou cuidando. Esse aqui, ó. Obrigado, gente. Posso falar alguma coisa? Claro. Sou o Sandro, sou agente de educação ambiental aqui também, né? Pegando um gancho, estou aqui, né?
acompanhando. Com essa fala do Fernando também, né, do Luiz, às vezes a gente acha que não está acontecendo muita coisa, né? A gente vê lá o rio sujo do lado da nossa casa e tá lá, é o nosso esgoto que está indo lá também, né? Mas tem coisas acontecendo. A gente aqui no evento do Primavera Periféricas, estamos com uma série de instituições, ONGs, coletivos, que discutem isso. Que a água que é o tema do nosso Primavera desse ano, né? Que é o refletir da água, né? E a gente vai trazer aqui no sábado que vem, vai vir uma mesa que vai discutir essa questão da governança da água. Porque a gente viu aí, né, da chamada crise hídrica, agora de novo vai ter um murmúrio, mas tem gente dizendo que não tem problema nenhum agora, tá tudo certo, né? Tá tudo resolvido, trabalhando que as coisas resolvem, né? Um slogan. E aí a gente tem ouvido isso, mas quando a gente vê o outro lado é outra situação. Por exemplo, aqui vai estar vindo o pessoal lá de Bertioga. Bertioga, desde o ano passado, está com um problema gravíssimo lá com uma política de transposição do rio principal, que é o Itapanhaú, que é o rio que desce a Serra do Mar. Quem gosta de descer a Serra do Mar ali em Bertioga, vê aquela cachoeira bonita, né? Geralmente as cachoeiras grandes chamam véu de noiva, né? Ela tá lá, né? Aquela cachoeira pode sumir com essa transposição, né? O cartão postal, ela vai desaparecer, e esse rio vai passa pelo mangue, né? E vai sumir o mangue. Sumir o mangue, some espécies de animais, somem peixes, né? Então o mangue é a área de desova dos peixes do mar, né? Até tubarão, a gente conversando ali com os pescadores, os caras encontram um tubarão tigre lá no Itapanhaú, desovando, né? As histórias lá dos pescadores, faz virar o barco, aquela coisa toda, né? E essas coisas estão aí acontecendo, né? O abraço à represa Guarapiranga acontece lá todo ano, né? Tem essa grande mobilização, as pessoas vão lá e tentam refletir, né? Perante essa grande represa que abastece, que é importante, que está aqui. E essas coisas geralmente ficam nas beiras, né? Ficam nas periferias, escondidas, né? Para ninguém olhar muito. Então, a gente consegue sim. E consegue ver coisas. A gente teve agora há pouco tempo um movimento bonito aqui, mas fraco, porque é uma região complicada, que é o Morro do Cruzeiro, né? A comunidade do Morro do Cruzeiro, lá tem uns senhorzinhos lá que brigam, que estão lá e querendo melhorar aquela área. O Morro do Cruzeiro, para quem não sabe, é o segundo maior ponto da cidade de São Paulo, de altitude. Ele perde só para o Pico do Jaraguá, e ele está aqui na Zona Leste. Aqui do lado nosso, é a nascente do rio Aricanduva, né? Está ali perto. Aqui em São Mateus, né? Olha no mapa lá. Depois tem uma mapinha lá, que a galera elaborou, tá lá. Perto ali da divisa de São Mateus, finalzinho de São Mateus já é quase divisa com Mauá. É Mauá, ele é a divisa de Mauá. Então, quando a gente começa a olhar para o território, né? A gente começa a olhar para o rio, os rios e ruas começou a fazer lá no início, a gente começa a perceber que tem outras pessoas olhando também, tem coisas acontecendo, né? A gente acabou de ter a nossa abertura, né? O primeiro bate-papo aqui do Primaveras veio o pessoal do Jardim Elian, né? Para quem não sabe, o Jardim Elian acabou de ganhar um prêmio internacional que concorreu com várias cidades do mundo, né? O prêmio Cidades Sustentáveis, aqui do nosso lado, para revitalizar o rio lá. Qual que é o rio do... Não, o rio do Verde lá, né? É uma das cabeceiras aqui do Jacu, né? Do Jacu, Tá lá no mapa também, né? Tá lá, pelo menos se não tiver o nome, tá um risquinho lá, né? Então vieram aqui conversar com a gente, estão aqui do lado, né? Batalhando, a associação de moradores lá, né? Com um movimento muito bonito. A Unifesp agora está junto com eles, né? A gente tem uma Universidade Federal aqui, nas beiras aqui nossa, aqui no Jacinto Preto Bonifácio, e também está com uma situação complicada e tal, mas tem professores lá, tem professores ativistas, tem professores querendo fazer a diferença. Então a gente amarrar e olhar para essas coisas do nosso território é a grande diferença. A gente começa a perceber que a gente tem pares, começa a perceber que a gente tem coisa para fazer. A gente fica imaginando, fica olhando para aquele córrego do nosso lado, o que eu posso fazer, né? Meu esgoto vai lá também, não sei o que eu faço.
Mas a gente começa a perceber que tem gente que já tem solução, tem gente que já está num caminho um pouco melhorzinho, que a gente pode entrar junto, expandir. Então acho que é um pouco, trazer um pouquinho dessa reflexão, né, à beira da gente aqui. Vou até aproveitar e já emendar em uma pergunta aqui. Que a gente falou rapidinho que na época da crise de abastecimento levantou essa questão da água super forte, todo mundo falava, tinha muita divulgação desse tema. E por conta disso as pessoas acabaram mudando, muitas pessoas acabaram mudando de atitude. Não sei nem se dá para saber se foi essa mudança de atitude que fez a diferença mesmo, enfim. Mas o fato é que veio um benefício para a cidade, que foi a mudança da relação das pessoas com a água, né? E aí eu queria fazer um gancho com outra coisa que aconteceu também recentemente, que foi a mudança de muitas pessoas da cidade de São Paulo, principalmente em relação à bicicleta, por conta também de toda a polêmica que foi gerada quando começaram a surgir as novas ciclovias pela cidade, os comerciantes super bravos, né? Muitas pessoas que passaram a usar bike nessa época, eu sou uma das pessoas inclusive. E aí eu queria me dar uma pergunta para o Sérgio, se vocês no grupo perceberam uma mudança da relação das pessoas com a bicicleta, se teve um aumento do número de interessados, se teve uma mudança das pessoas que já faziam parte do grupo, no dia a dia, enfim, queria saber se vocês conseguiram enxergar essa conexão entre a questão da ciclovia e a mudança da atitude das pessoas. Muito, a briga é feia ainda. Inclusive quando eu estava na Câmara Temática sobre o Reinaldo que tinha falecido, naquela época foi muito chato para o grupo, nós perdemos um membro ali na radial, ali por um motorista imprudente. E eu cheguei lá para o secretário, para o Sérgio Aveleda, e falei para ele, né? Eles estavam vendo como números, e eu não estava vendo como números, assim, como vidas. Inclusive era um amigo, né? E eles discutindo, número, é baixo. Aí eu falei da estatística deles que estava errado, porque a gente tem um grupo que diariamente cresce 3, 4, sempre. Todo dia tem 2, 3 a mais no grupo. Então se eles não tomassem uma providência ali, ia ter mais vidas em risco. E eu queria saber a quem culpar. Porque tinha que ter um plano, alguma coisa que, tudo bem, o Haddad fez a ciclovia de qualquer jeito, mas fez. Toma nós a responsabilidade agora de continuar, não de tirar. E o que acontece, igual eu estava falando, no começo era uma briga, a gente era xingado, motorista tirando fina. Hoje respeita, hoje tem motorista que segura lá atrás para nós, fala, não, fica tranquilo, eu tô aqui, tô fechando vocês. Então, diariamente agora tá ficando mais tranquilo, mas a briga ainda é feia. Tem muitos ainda que eles acham que vão perder espaço, não sei, qual é o medo do motorista. A gente foi em São Mateus recentemente, quando foi tirar a ciclovia da Bento Guedes. Bento Guelph. E você vê que praticamente só foi nós de Itaquera, e tinha 200 contra 10. Cara, e graças a Deus os 10 fizeram a diferença. A gente foi ameaçado, falaram, vocês não é nem daqui, o que vocês estão fazendo aqui? Aí o Magrão lá, o Eduardo Magrão, falou uma coisa muito bacana, a gente não é daqui, mas eu sou primeiramente brasileiro, paulista. Meu imposto não é para São Mateus apenas, é tudo. E eu usufruo de tudo, né? E eu acho que isso aí é o mínimo de respeito que as pessoas têm que ter. Então, graças a Deus se conscientizou. O Aveleda, o cara é demais. Não tem como falar que não é, que ele ajudou muito. E é uma pena ele ter saído, porque ele conseguiu fazer um trabalho ali bacana, conscientizando, mas ainda está difícil. Mas é o que a gente fala para todo mundo, tem que andar, tem que continuar, não pode desistir, é um direito, que é o que eu falo. A Renata lá no começo, dos anos 90, conseguiu uma briga feia, conseguiu implantar no Código de Trânsito. Não sei se muitos sabem, a bicicleta era só considerada como lazer, hoje é lei, ela entra como meio de transporte, é um direito nosso. Então é o que eu falo, pessoal, o ônibus aí, o ônibus tem que desviar. O código diz que é 1,5 metro. As nossas camisas têm um sistema que a gente colocou até para conscientização da lei, né? E o motorista está errado se ele tirar uma fina de você. Se ele mas ele pode me matar. Infelizmente, se ele te matar,
foi ele que errou, não foi você. A gente tem que parar de ficar com medo, de correr atrás, de respeitar o trabalho que foi feito lá atrás, né? E continuar, não ter medo. Você não teve medo, e é o que eu falo, eu não posso ter medo, né? Então isso é importante. No começo a gente começou como uma brincadeira, que infelizmente passa a ter muita responsabilidade. Hoje eu sei o tanto que é a responsabilidade que a gente tem, e eu tento levar isso adiante. Muita gente, eu falo, pessoal, não pensa só com a cabeça, pensa com o coração, pensa nas consequências, que a gente é um grupo, e se um faz errado, todo vai fazer. Se um erra, a gente erra. Então a conscientização é isso, pra gente continuar aí, que é difícil, mas, né, não impossível, né? Então é isso aí, galera. O Gustavo estava falando e colocou muito de como é o paralelo do pedestre com o ciclista. É muito maluco também, porque nem todo motorista, só a Renata fala sempre, nem todo motorista é ciclista, mas todo ciclista e todo motorista é pedestre, né? Então o cara esquece disso. É uma loucura essa história. Ele estaciona o carro, ele acha que ele vai sair voando, né? Sei lá, como ele vai teletransportar. Não, você vai andar, não tem jeito. Uma coisa que eu achei, assim, quando eu voltei a andar de bicicleta, é outra coisa que o José Bueno me levou de volta, né? Eu achei que não tinha mais jeito, porque eu tinha problemas de joelho, andei muito de bicicleta, a cidade inteira, e a vida toda. E depois eu fui ficando velho, e aí tinha problema de joelho e tal, não sei o que. E aí ele falou, não, vamos pedalar. As primeiras expedições Rios e Ruas foram de pedal, não foram a pé. Depois a gente descobriu que a pé era até mais interessante, porque você vê mais detalhes, é mais interessante de fazer assim. Então a gente passou a fazer a pé, mas nunca deixou de fazer de bicicleta também. E eu voltei a pedalar e foi incrível, porque eu descobri que meu problema de joelho, a bicicleta não prejudicava, né? Andar, descer ladeira, sim, mas a bicicleta não. Então foi um reencontro. E assim, já começamos a fazer coisa e tal, aí apareceu o pedal verde. E a gente começou a fazer, apareceu no dia que foram colocar a bicicleta para a Márcia Porto, Márcia Prado ali na Paulista. E aí apareceu o pedal verde, eu comecei também a me ligar no pedal verde e tal, não sei o que. Mas andava assim, de vez em quando. E um dia morreu a Julie Dias. A gente tinha acabado de fazer no sábado anterior um pedal verde e ido até o Jardim Botânico. O primeiro pedal verde do ano tinha 60 pessoas. O pedal verde é um grupo menor, então para nós 60 pessoas era uma massa, né? Aí fomos, voltamos. Em seguida, foi na segunda ou terça-feira, aconteceu o acidente que ela morreu na Paulista, a uma quadra da Márcia. E aí eu devo dizer que a primeira coisa, porque eu estou falando em cima do que você estava dizendo sobre a questão do medo. A primeira coisa que eu pensei foi, acho que não vale a pena. Vale a pena, me bateu forte, já tinha visto outras pessoas acabarem tendo acidente, etc., não fatal. Mas aí, de repente, quando foi com a Julie, bateu forte, eu falei, putz, não vou, hoje eu não vou sair de bicicleta. E aí eu li uma matéria, na época, e... desculpe. Aí eu fui ver essa matéria, até era o pessoal também do Hortelões que fazia junto, a Cláudia Bisoni estava junto, escreveram no blog e disseram que todos iam andar de bicicleta aquele dia, pela Julie. E eu falei, putz, eu vou, mas eu não vou pela Julie. Eu vou por mim, vou por todos os ciclistas que sobreviveram até agora, eu vou pelo meu filho, para ele poder andar de bicicleta. E assim, fatalidades vão acontecer sempre, mas que sejam fatalidades, sejam coisas que... Então, naquele dia foi muito louco que eu vivi as duas coisas. A primeira coisa, quase larguei de andar de bicicleta, e a segunda foi, a gente precisa andar,
Porque se a gente não andar, não for pra rua, não mostrar que a gente quer, não vai acontecer nunca. Então, a história do medo pra mim pega num lugar muito... É a sensação que a gente tem, que a gente, às vezes, a gente fala, a gente não pode ter medo, né? Você tem que ser destemido. Acho que o medo, ele é o... A gente tem que enfrentá-lo, olhar no olho, ele não vai sair daqui. Porque tem situação que você não tem época que você vai passar medo. Aí você tem que saber o que fazer. Você só pode fazer se você já tiver repertório. Andar de bike, né, ir atrás de rio, você tem que ter repertório. É repertório, toda vez que eu saio de bike eu falo, puta, olha cagada, da próxima vez eu não vou, putz, aqui eu tenho que ter parado. E pedestre, e é uma coisa muito legal, que eu fui sacando, que, assim, que é o estado de locomoção com mais atenção que eu conheço. Porque o pedestre é o louco. Porque ele pode fazer isso aqui, parou, ele para, ele anda, de repente ele começa, ele para, pega o celular, ele faz o que ele quiser. O ciclista tem que estar olhando o pedestre, olhando o carro, olhando o outro ciclista. Ele tem que estar o tempo inteiro. Se você se distrair, você vai fazer uma bobagem. Uma pequena bobagem. Ou, eventualmente, sofrer se você não está atento no carro, onde você está, se o ônibus está dando certo, como é que você... Então é um negócio que te exige muita atenção. E eu acho que o medo é isso. Quer dizer, se ele sumir, aí você pode fazer grandes bobagens. Então é saber que você vai ter que enfrentá-lo e ele vai se modificar, ele vai se alterar e você vai ter que ir transformando ele. Tomara que sejam medos melhores ou medos diferentes, né? Mas eu acho assim, a gente deixa, não é perder o medo, a gente tem que olhar para ele e falar, legal, esse eu já conheço, eu quero outro. A gente tem até um trabalho de conscientização que eu ainda não coloquei em pauta, né? Na ação ainda. Foi mais uma ideia, a regional falou que a hora que quiser pode usar lá o espaço deles, que tem um lugar bem bacana lá, uma sala de auditório à nossa disposição, isso que é legal da nossa regional, tudo que a gente vai lá ok, isso é bom. A gente falta o Sr. Carlos, que é um senhor que dá palestra sobre habilitação, ele tem uma autoescola, é um cara preparado. Eu sou motoboy já há 17 anos e uso isso muito no dia a dia do ciclismo para a gente ter uma experiência de viver. Não é que, sua bicicleta tem que fazer tudo também, não. A gente tem que, né, agir certo. Às vezes o farol está aberto para nós, mas está descendo um caminhão. A maioria não conhece que um caminhão frear na ladeira é quase impossível. Então é mais fácil a gente frear. Não é porque o farol está verde para nós que a gente tem que entrar na frente do caminhão. E depois morreu, não tem mais o que fazer. E a gente tem um trabalho que eu quero fazer sobre conscientização, que é uma coisa bem bacana. O ciclista, quando ele não é habilitado, ele acha que ele pode tudo, faz tudo. E eu sei que não é bem assim. Eu tenho uma briga direta na praça de eventos, da massa crítica. teatro, Gente, no dia a dia, eu sou motoboy, vivo do trânsito. E infelizmente não é do jeito só que a gente quer. É tudo a nós. Tudo é nós, não. Temos que respeitar também os outros direitos. A gente tem deveres. E é o que eu falo sempre pro pessoal. Quando você é motorista e vira ciclista, cara, você vê outro mundo dentro do carro. Você olha ciclista, quem é, que eu conheço, é bem bacana. Já um ciclista que não tem habilitação, não tem essa visão do trânsito, ele é meio xarope. Realmente, ele é meio xarope. Então, eu mesmo falei que é mais que justo a gente começar a ter esse trabalho de conscientização sobre o trânsito. Por mais que é um pedestre, não vai usar o carro nunca, é bom saber. É igual o cidadão saber dos seus direitos, e muitos não sabem. Então seria bacana, né? E eu acho que pra gente, acho que o ano que vem já começa isso aí, vai ser uma grande ajuda, com certeza, e vai ser bacana, se Deus quiser. Eu vou dar uma amarrada aqui, de uma maneira... Do que acontece no mundo em relação ao que nós estamos falando de medo, de responsabilidades e de atropelamentos. A palavra acidente é uma coisa que eu tirei do meu vocabulário. No caso da Márcia Prado e da Juí Dias, elas foram atropeladas por motoristas de ônibus.
No caso do Reinaldo, ele foi atropelado, foi um atropelamento com fuga. Né? Então veja bem, existe a Suécia, ela começou com uma coisa chamada Vision Zero, que é o seguinte, é 0 mortes no trânsito. E para você acabar com as mortes no trânsito, você tem que mudar a primeira coisa, que é o sistema. As pessoas aqui no Brasil e no resto do mundo, onde tem muitas fatalidades, elas são do sistema culpabilizar. Ah, foi o motorista, ah, foi o buraco, ah, foi o motociclista, mas geralmente foi a vítima que foi culpada. Então, eles culpabilizam quem morreu, quem não está lá para se defender. E tiram todos da reta, falando bom português. Porque é todo um sistema, você tem que ter o projetista, o gestor público, morreu, projetista, vai responder como que naquele lugar o camarada não diminuiu a velocidade. O gestor, como que ele não sinalizou aquilo que o projetista tinha previsto. Como que você não tem um convite para andar de carro numa velocidade, prestando muita atenção em cima do que acontece. É todo um sistema. O Brasil é referência no que toca a cinto de segurança, tabagismo. Nós fomos recordes em colocar a obrigatoriedade de segurança. 2 meses estava todo mundo usando e não questionou-se. Em muito pouco tempo nós conseguimos reprimir o uso o cigarro em lugares públicos, em lugares privados. Acabou isso em pouco, nós somos referência. E nós também somos referências no sentido de não conseguirmos conscientizar de que velocidade mata. Porque da parte dos próprios gestores tem todo um sistema que, dentro do brasileiro, ele acredita que ele é melhor porque ele anda mais rápido, ele é melhor piloto, e não associa isso às mortes do trânsito. Então nós somos referência do que toca a não termos essa consciência de que velocidade mata e de que a gente tem que tirar o pé do acelerador. Veja-se quanto a isso o que o Dória fez, né? Foi um cretino que aumentou a velocidade nas marginais e com isso criou todo aquele negócio, né? Criou toda uma coisa que aumentou. Em primeiro ano dele, 48% das mortes de ciclistas na cidade. E se você pergunta para ele isso publicamente, ele manda um segurança de tirada coletiva. Quer dizer, ele não só não responde, não só assume, se recusa a assumir que fez um erro, porque foi uma reação em cadeia, porque ele precou uma coisa que estava acontecendo que o brasileiro não faz, que é o acalmamento de trânsito. No Visão Zero, a primeira coisa que eles fazem é acalmar o trânsito, fazer com que todos prestem atenção e que o pedestre, sim, ele pode andar flanando de qualquer maneira, porque ele sempre tem razão. Então agora vamos trazer para os nossos pontos. O ciclista paulistano, ele reflete totalmente, o brasileiro, né, mas o paulistano, aquela arrogância de ser motorista. Eu tenho a velocidade, eu tenho a força, eu tenho o direito, passa e atropela. As estruturas cicloviárias, elas aconteceram para dar voz aos pedestres. Então, se você vai na Avenida Paulista, 4 da tarde, 6 da tarde, você vai ver que 30% a 40% dos usuários são pedestres, skatistas, pessoas correndo. São pessoas, entre aspas, não é o que eu concordo, alheios àquele uso. E vem os ciclistas de uma forma arrogante e começam a exercer aquilo que eles acham que é o direito deles de atropelar, porque eles estão na estrutura deles. Quer dizer, eles projetam toda essa arrogância muito bem calcada pela indústria automobilística, de que conseguiu, através de um lobby nos primeiros anos do século XX, tirar o conceito de que rua é para pessoas e que sim, as ruas são para os motoristas. E com isso criar o pior conceito que aconteceu, que é o conceito do jaywalking. Isso é uma outra história meio longa, mas jaywalking é uma coisa extremamente depreciativa do... Eu não quero nem traduzir porque eu tenho vergonha, mas seria, traduzindo do inglês, o caipira atravessando uma rua. Olha só que preconceito, que é o camarada que atravessa e olha, mas olha que lindo, olha que